Paz, amados irmãos, alegria no Senhor de estarmos novamente reunidos e para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. E nesta manhã o nosso texto está em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, esta oração é considerada a mais sublime, a mais ousada de todas as orações do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Paulo estava preso em Roma, não porque ele fosse malfeitor, estava preso por amor a Cristo. Estava preso por causa do Evangelho. Ele, na cadeia, na masmorra, lá em Roma, ele tinha muita necessidade, tanto físicas quanto materiais. Mas ele não faz nenhum pedido a Deus sobre isso. Ele não pede a Deus nada sobre essa situação dele difícil. Ele pede para que Timóteo levasse a capa, porque nós sabemos que lá na Europa, em Roma, o frio era intenso. Então toda aquela dificuldade do apóstolo Paulo, mas ele não pede nada a esse respeito. Irmão, a nossa maneira de orar revela muito sobre nós, muito mesmo. Como que nós oramos? A nossa maneira de orar revela a nossa vida espiritual, irmãos. O que o apóstolo Paulo pede aos cristãos de Éfeso excede toda a nossa compreensão, irmãos. É algo assim que vai muito além, mas nós temos que crer que podemos também ter essa vida de oração. Então essa oração, ela excede a nossa compreensão, porque nós não vivemos isso, irmão. Infelizmente, nós estamos aquém de uma vida assim como diz essa oração do apóstolo Paulo. Essa oração leva-nos ao nível mais alto da experiência cristã. E é isso que nós precisamos, irmãos, para 2025. É isso. Todas as demais coisas, irmãos, são boas, são dádiva de Deus. Deus nos abençoa, Deus tem dado, mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos disso aqui. Nós precisamos dessa plenitude. Nós precisamos de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Nós precisamos relacionar com Deus pessoalmente, também como igreja, como comunidade, de uma forma viva. E todos nós sabemos que estamos aquém disso. Mas não é por isso que nós não vamos buscar, irmãos, desejar, anelar, suplicar.
dedicar tempo, como o presbítero Antônio já falou na liturgia, vida de oração, vida de oração. Então nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos disso para 2025, primeiro culto. Estamos iniciando o ano, nós precisamos, irmãos, desta vida espiritual. As demais coisas vão jorrando, Deus vai nos dando. Tudo vem das mãos de Deus. O nosso trabalho, nossa família, nossas alegrias, como tem muitos irmãos de férias, passeando, tudo isso é bênção de Deus. Mas nada se iguala a isso, uma experiência profunda com o Senhor, em nossa vida, em nossa alma. E a gente reconhece, eu reconheço essa falta em minha vida, eu choro constantemente, eu busco, mas entre os desígnios de Deus, é o desígnio de Deus, mas tudo aquilo que está revelado na palavra, nós podemos continuar buscando, pedindo, batendo, e há uma promessa que aquele que busca, encontra, aquele que abre, aquele que bate, abre, e assim nós vamos. Deus fala, clama a mim, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então nós vamos continuar buscando, irmãos. O apóstolo Paulo estava na prisão, em Roma, mas não estava inativo. Paulo estava realizando um poderoso ministério de intercessão. Além de escrever nessa primeira prisão dele a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, Filipenses, Filemon, Paulo estava exercendo um poderoso ministério de oração lá na cadeia, lá na prisão, irmão. Um poderoso ministério, como foi lido também na liturgia em Colossenses 4, Epáfras agonizando em oração lá na prisão junto com Paulo. Olha o versículo 14, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Por essa causa, irmão, que causa é essa, irmãos? Aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3, ele fala, por esta causa sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós. Por essa causa, irmãos, por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida daquela igreja, daqueles irmãos, por tudo aquilo desde que Paulo chegou em Éfeso, aquela grande transformação que houve nessa igreja, em toda a região da Ásia Menor. Éfeso foi uma igreja que evangelizou toda aquela região, e Paulo fala que deu oportunidade para que toda a Ásia ouvisse falar de Jesus. Então, uma igreja que o apóstolo Paulo amava muito. Então, por essa razão, por aquilo que Deus tinha feito já na vida deles. Olha aí no capítulo 1, já foi citado aqui, capítulo 1, versículo 13. A quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então o apóstolo Paulo pregou o evangelho. Eles creram na palavra de Deus, no evangelho da salvação, e crendo, eles foram selados para o dia da redenção, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E no capítulo 2, olha o que, por essa razão, o que Deus tinha feito naquela cidade, chamando essas pessoas, esses pagãos, para uma vida indescritível, uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Olha o capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora eles eram filhos de Deus, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, irmãos. Por esta causa, Paulo está colocando de joelho, porque eles eram filhos da ira, filhos da desobediência, agora são filhos de Deus. Filho da desobediência, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por isso que aquilo que o Espírito Santo tinha feito na vida daqueles irmãos, e a maioria deles era escravo, irmãos. A maioria deles, a maioria da igreja primitiva é composta de escravos. Então, pagãos, ímpios, perversos, idólatras. O que Deus fez na vida, lá em Éfeso, quando o apóstolo Paulo chegou ali, pregando o evangelho, ele não estava só, tinha Priscila, Áquila e outros, mas ele foi quem levou a palavra aqui. Irmão, por essa causa me coloco de joelho, eu me dobro diante do Pai, lá na prisão. Então veja a cena, o apóstolo Paulo se prostrando lá na prisão para interceder por aquela igreja, por aqueles irmãos, por aqueles cristãos, por aqueles crentes. Então a Bíblia não fala, irmão, quero só fazer um destaque aqui, a Bíblia não fala da posição física com que devemos orar. Não tem isso na Bíblia. Normalmente os judeus oravam em pé. Essa era o mais comum. Jesus fala da parábola do fariseu lá e do publicano, se colocaram em pé. E os judeus tinham isso, eles oravam em pé. Mas há muitos exemplos de pessoas orando assentadas. No dia de Pentecostes, eles estavam assentados quando desceu o Espírito Santo, e eles foram tomados pela plenitude de Deus. Assentadas, ajoelhadas, andando. Isaac estava andando no campo, orando, meditando, quando Rebeca estava chegando. Muitos textos falam que as pessoas estavam andando, e até deitada. O rei Ezequias, deitado, virou o rosto para a parede, e orou e chorou, e Deus ouviu a sua oração. Obviamente que não podemos ser desleixados, irmão, em nossa postura física, quando nos apresentamos diante daquele que está sentado no alto e sublime trono. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Quando nós vamos orar num culto público, em culto público, irmãos, sempre é oportuno nos colocar em pé. Pode orar sentado também, mas é oportuno. Então, se pede para o irmão orar, o irmão levanta e ora ao Senhor, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Mas o mais importante é o nosso coração. É que o nosso coração se dobre, se curve perante o nosso Deus, numa atitude de reverência e humildade. Não adianta se prostrar fisicamente se você não está, o coração não é humilde. Você não está com reverência ao Senhor. Mas uma coisa leva a outra. Geralmente, quando a gente se coloca de joelho, porque há uma urgência, há uma necessidade de uma busca. Pode ver na sua vida, quando você está precisando, está com um filho doente, alguma coisa assim grave, você dificilmente se consegue orar sentado, você quer prostrar, você quer ajoelhar para você clamar, porque o seu coração já está compungido, já está contrito, então você não consegue. Eu pelo menos, quando há uma urgência, quando há, entendeu? A gente já, vamos ajoelhar, vamos prostrar diante do Senhor. Então já uma coisa já leva a outra, o nosso coração já pede isso. Mas não que isso seja, a Bíblia não fala sobre isso, a nossa posição física, mas sim o nosso coração. Mas o apóstolo Paulo muitas vezes, principalmente no livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo ajoelhando. Quando ele se despede lá dos presbíteros de Éfeso, do presbítero de Éfeso, quando ele está em Mileto, eles se ajoelham e choram, eles abraçam Paulo e beijam afetuosamente. Depois, quando coloca no navio, toda a família sai na praia e se ajoelha na praia com Paulo e despede Paulo também. Então era um costume do apóstolo Paulo se colocar de joelho diante de Deus. Então por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome
toda a família, tanto no céu como na terra. É o versículo 14 e 15. Aqui Paulo está falando da igreja, irmão. O presbítero Antônio já falou isso aqui na liturgia. O apóstolo Paulo está falando da igreja, na igreja no céu, a igreja triunfante, e da igreja na terra, a igreja militante. Esta é a família de Deus. Deus só tem um filho, a igreja foram aqueles que foram adotados em Cristo, é a família de Deus. A igreja é a família de Deus, tanto a igreja que está nos céus, que já está no céu, como a igreja que está na terra ainda militando aqui, que somos nós somos a família de Deus. Nós tomamos o nome de Deus, como já foi tomado, estamos tomando nesta manhã. Dá uma olhada no capítulo 2 aí de Efésios, versículo 18 e 19. Então ele fala, porque por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em Espírito, que é o Espírito Santo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, a família de Deus, tanto aqueles que já venceram, que estão nos céus, nossos irmãos, como nós que estamos na terra, nós tomamos o nome de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Então, a igreja que está na glória, a igreja que ainda está na terra, constitui uma só família, a família de Deus. E o versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo lhe pede para que os cristãos de Éfeso sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. Irmão, nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos sermos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. Porque nós somos fracos, irmãos. Nós somos fracos. Enquanto você não reconhecer que você é fraco, você não vai buscar esse poder. Nós somos fracos, nós somos propensos a pecar. Nós somos propensos a fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, irmãos. Nós somos propensos a fazer aquilo que desagrada a Deus, todos nós somos. Nós precisamos, isso que Paulo está pedindo aos crentes de Éfeso, nós precisamos também. Nós precisamos ser fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, irmãos, para que nós vivamos uma vida agradável a Deus. Quando a gente para na presença de Deus em oração, só você e Deus, você pensa, a minha vida agrada a Deus, meu modo de viver, de pensar, meus sentimentos, aquilo que está no meu coração, meus planos, meus anelos, isso é agradável a Deus. O que eu anelo na vida, o que eu busco, no que eu gasto meu tempo, no que eu gasto as minhas energias, meus pensamentos, isso agrada a Deus. Então, irmãos, são coisas que nós precisamos sempre estar crescendo, melhorando, arrependendo, mudando. E assim nós vamos caminhar, só não vamos ficar estagnados, irmãos, parado a vida toda, aquele crente de 20, 30 anos sempre não sai, não desenvolve uma vida cristã mais altaneira, mais cheia da graça, cheia do Espírito Santo, sendo um instrumento gracioso na mão do Senhor. Sempre nós vamos ter egoísmo, avareza e tantas coisas, irmãos. Então, esse poder para nos tornar pessoas generosas, pessoas cheias da graça de Deus, pessoas que perdoam, pessoas que amam, pessoas que estão sempre pensando em ganhar almas. Então nós precisamos desse poder de Deus. Esse poder, irmão, o apóstolo Paulo diz que ele se manifesta no homem interior. Ou seja, no novo homem. Então a pessoa que não nasceu de novo, ele não tem como ter isso. Ele não tem como ser fortalecido pelo Espírito Santo no homem interior, porque ele só tem o velho homem. Ele não tem o novo homem, ele não tem essa vida interior. Como diz no capítulo 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então nós somos
ressuscitado espiritualmente. Estava mortos no pecado, mortos para com Deus. Morremos em Adão, separado de Deus. E tem muitos que estão na igreja assim, irmão, em todo lugar. Estão mortos espiritualmente, cantam, leem a Bíblia, mas espiritualmente está morto, é uma coisa vazia, aquilo não traz um gozo, uma alegria no seu coração. É apenas um ritual, é apenas uma religiosidade. Uma vez alguém disse, se Deus tirar o seu Espírito Santo da terra, muitas igrejas, muitos cristãos vão continuar fazendo as mesmas obras e ninguém vai perceber. É triste isso, mas é uma realidade, irmãos. Se Deus tirar o Espírito Santo, muitas igrejas, muitos crentes vão continuar cultuando, vão continuar fazendo a obra de Deus e ninguém vai perceber nada, porque sempre foi assim. Então, quando eu li isso, parei, pensei, falei, meu Deus, que verdade. Se o Espírito Santo deixar essa terra, as igrejas continuam fazendo as suas obras, fazendo os seus cultos, as suas ministrações, e ninguém percebe nada. Você pensou o impacto disso? O impacto disso, irmãos. Se Deus tirar o Espírito Santo, muitas igrejas continuam igual. Ninguém percebe, é como era antes. Então faz naquilo que o homem consegue fazer. Não naquilo que o Espírito Santo opera para ser feito, irmãos. E nós muitas vezes estamos assim. Caímos na rotina, aprendemos a fazer isso, fazer aquilo. Mas não buscamos, não dependemos do agir do Espírito Santo de Deus que Paulo está pedindo aqui. Para que esse poder se manifeste no homem interior, no novo homem. Como aconteceu lá com os crentes de Éfeso, eles nasceram de novo. E o poder do Espírito Santo nos é dado segundo, olha aí, o versículo 16, segundo a riqueza da glória do Senhor. Então, para que sejamos fortalecidos, para que segundo a riqueza da sua glória, olha, versículo 16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no nosso interior, no nosso homem interior, na nossa vida espiritual, aquilo que está dentro de nós, no novo homem, é ali que o Espírito Santo opera em nossas vidas, irmãos. Então é segundo a riqueza da glória de Deus. Mas para isso, irmão, nós precisamos alimentar diariamente da palavra de Deus. É claro que é Deus quem opera, mas nós temos a nossa participação. Separar tempo, dedicar tempo em leitura bíblica. Uma leitura proveitosa, uma leitura de qualidade, tempo, não aquela leitura devocional corrida, apenas você lê lá 2, 3 versículos, lê um salmo e já sai para o seu dia a dia, para as suas lidas. Não, você tem que ter um tempo. Então tudo isso existe um esforço, uma renúncia, irmãos. Mas isso vem da alma, a alma precisa desejar, precisa ter sede. Isso que o apóstolo Paulo está pedindo, que o Espírito Santo opere com poder no homem interior. Que você não consiga sair de casa de manhã sem ter passado um tempo na presença do Senhor, lendo a sua palavra, derramando a sua alma, adorando o Senhor, entregando aquele dia na presença do Senhor. Aí você sai na paz de Cristo, você sai outra pessoa. Quantas pessoas que levantam correndo, atrasada, toma um café correndo, sai, não tem poder, não tem como evangelizar, não tem como testemunhar. Ele está corrido, entendeu? Ele não está naquela vida espiritual em comunhão com o Senhor. Isso acontece com todos nós. Então nós temos que ser zelosos nisso também, irmãos. Então nós precisamos, para ter esse fortalecimento interior, nós precisamos gastar tempo, precisamos alimentar da palavra de Deus, precisamos investir tempo de qualidade em oração. Isso já foi dito na liturgia, Deus preparou assim para nós nesta manhã, nesse primeiro culto, nós precisamos disso. E a nossa carne não gosta disso, irmãos.
O nosso velho homem não gosta, é uma dificuldade, é uma luta para você ter um tempo com Deus, um tempo maior do que aqueles 10, 15 minutos, que muitas vezes a maioria é o que tem, entendeu? Precisa ter um tempo maior de meia hora, 1 hora na presença do Senhor, enfim, o tempo não é o essencial, mas manifesta também aquilo que está em nosso coração. Não importa o tempo que eu gasto com Deus, importa sim, é lógico que isso não é isso que conta, conta é a intensidade do seu coração, mas a intensidade do seu coração vai levar você a estar mais tempo com o Senhor, você vai ter mais sede de estar lendo, estar meditando na palavra de Deus diariamente, irmãos. Não fica só no YouTube, só nessas coisas aí de mensagem já ali, é você mesmo, você tem que buscar, você tem que buscar. É bom, essas mensagens são muito boas, continue ouvindo, tem grandes pregadores, grandes mensagens, mas se você depender só disso, a vida vai ser vazia. Você vai ter conhecimento intelectual, você vai saber falar muitas coisas, conhecer muitas coisas, mas isso não alimenta também, mas não como se for você buscando, você ali debruçando na palavra de Deus, você orando, quando está lendo a palavra de Deus, você para e ora, quando Deus fala ali alguma coisa que não está certa na sua vida, você se arrepende, alguma coisa que enche o teu coração, você louva, você adora a Deus, e o Espírito Santo sempre está falando pela palavra de Deus, que é a palavra dele. Olha o versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo já estava habitando, irmão, no coração daqueles cristãos que Paulo ora. Por que Paulo pede aqui que Cristo habite em vós assim habite Cristo no vosso coração pela fé? Então, o habitar de Cristo, ele já está habitando pelo Espírito Santo, mas há uma habitação mais poderosa, quando ele domina mais a nossa vida, quando ele tem domínio em todas as áreas da nossa vida. Tem muitos crentes que têm Cristo habitando no seu coração, eles nasceram de novo, mas tem muitas coisas que parece que Cristo não participa. Eles têm não sei se é medo, mas tem coisas que eles não compartilham com o Senhor, apesar que o Senhor sabe todas as coisas. Então, esse habitar pela fé, quando Cristo toma conta da nossa vida, todo o relacionamento, nas finanças, na vida sexual, na vida familiar, no trabalho, no lazer. Então, Cristo está dominando, tudo está de acordo com a vontade dEle em nossa vida. Então, Cristo habita em nós pelo Espírito Santo e nos arraiga, nos alicerça em amor. Então, veja o versículo 17, irmãos. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, como uma grande árvore. Pensa numa grande árvore, as suas raízes, aquela firmeza, os temporais, os vendavais, as chuvas e aquela imensa árvore está ali. Porque ela tem raiz, ela está firme, mas assim que o apóstolo Paulo está pedindo, que Cristo habita em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados, irmãos, como um edifício. Pensa num prédio, quantos alicerces, irmão, estão embaixo da terra para sustentar aquele edifício. Quanto, irmãos, assim deve ser a nossa vida. Tem coisas que as pessoas não veem em nós, irmãos, são coisas secretas, é nós e Deus, mas é a nossa raiz, é o nosso alicerce, irmão, a nossa vida a sós com Deus. Ninguém precisa saber disso, a não ser quando você quer dar um testemunho, alguma coisa, mas é você e Deus. Aí vai vir os temporais, vai vir os vendavais, aí que você vai se manter firme, porque você tem raiz, você tem alicerce da palavra de Deus. Então Paulo ora para que os cristãos tenham essa experiência profunda com Cristo, para serem sustentados, irmãos, durante as tribulações mais severas da vida. De vez em quando nós damos testemunho de pessoas que passou por lutas tão grandes e passou de uma forma tão serena, tão confiante. Irmãos, ela tem raiz, ela tem alicerce.
Mas como que a pessoa, numa situação dela, consegue manter a paz, a serenidade, a fé? Porque ela tem alicerce, é isso que Paulo está pedindo aos crentes de Éfeso, essa experiência profunda com Cristo, para serem sustentados quando durante as tribulações mais severas da nossa vida. Como o presbítero Antônio falou, não sabemos o que virá neste ano, o que vem pela frente. Não sabemos nem o que vem no dia de amanhã. Mas se nós estivermos arraigados e alicerçados em amor, nós vamos resistir. É isso que o apóstolo Paulo está orando, irmão. Nós precisamos estar arraigados, alicerçados no amor de Cristo, para nunca retroceder, irmãos. Você lê a carta aos Hebreus, ele está sempre exortando para não retroceder, não haver apostasia em nós, não haver abandono da fé ou desânimo na fé, deixar de congregar. E muitos se iludem, eu vou ser crente em casa, vou ler minha Bíblia em casa. Isso é engano do maligno, irmãos. Nós precisamos, o Salmo 84, que foi lido aqui, nós precisamos, irmãos, estar na casa de Deus. Muitos deixam de congregar, ele acha que ele está bem lendo a Bíblia em casa e orando em casa, e não está congregando. Não, irmãos. Então nós precisamos estar arraigados e alicerçados para nunca retrocedermos, e nem murmurar, irmão, quando passamos por situação difícil. Quando vem lutas inesperadas, injustiça que comete contra nós, calúnias, quando nós somos maltratados, irmãos, muitos vão desanimar, murmurar, porque não tem a raiz, não tem o alicerce do amor de Cristo no seu coração. Então é isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Ele já tinha um Cristo no coração pela fé, mas nós podemos ter muito mais de Cristo, irmão, em nossas vidas, muito mais. Então, diante das grandes provações que nós podemos passar nesse ano que se inicia, irmãos, será que nós vamos murmurar? Será que vamos dar mau testemunho perante as pessoas que nos rodeiam? Às vezes no nosso próprio lar, a gente começa a murmurar de situação, de enfermidade, de falta de dinheiro, disso, daquilo, do governo. Será que nós vamos fazer isso, irmão? E as pessoas que estão ao nosso redor começam a observar. Mas ele não vai na igreja todo domingo? Ele não lê a Bíblia? Os colegas de trabalho? E você ali, agindo como eles. Por quê? Porque não está arraigado e alicerçado em amor. Isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui para aqueles crentes, para nós também, a palavra de Deus. Ela é para nós, é para todo aquele que crê em Jesus, é a palavra de Deus. Qualquer parte da Bíblia é para aqueles que estão em Cristo. Que estão em Cristo, a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento é para eles. Olha o versículo 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Irmãos, a gente não sabe o que é isso. Como que nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus? Por isso que é uma oração ousada, irmãos, a oração do apóstolo Paulo, ousada. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então a largura do amor de Cristo abrange todas as nações, todos os povos, raças. O amor de Cristo abrange a largura desse amor, todas as nações. Ele tem seus escolhidos, seus eleitos em todas as nações da terra. O Senhor tem o seu povo. O amor de Cristo é tão profundo, irmão, que alcança o mais vil pecador, aquele que está atolado no lamaçal do pecado. E eu sou testemunha disso. Eu estive no mais profundo lamaçal do pecado. Então esse é o amor de Deus.
conhecer a profundidade do amor de Cristo. Ele alcança qualquer pessoa. Ele pode estar atolado onde ele estiver. Eu estava atolado na Umbanda, eu era médio de terreiro de Umbanda, atolado até para lá do pescoço. E tudo, Senhor, o amor, a profundidade do amor de Cristo resgatou. E nós temos que crer nisso, nós temos que pregar para qualquer pessoa, drogada, prostituta, ladrão, assassino, não importa. Temos que crer nessa profundidade do amor do Senhor. Ele salva o mais vil, o mais perverso dos pecadores. E nós somos. Já fomos. Então esse é o amor de Deus. O amor de Cristo. Embora o amor de Cristo exceda todo o nosso entendimento, nós podemos experimentá-lo, irmãos. Podemos. Por que nós podemos experimentar, irmão? Porque não pelo nosso esforço, que a palavra de Deus diz lá em Romanos 5:5, que o amor de Deus ele é derramado em nosso coração. Quando eu estou meio vazio do amor de Cristo, eu cito para mim, para o Senhor, esse versículo: Senhor, o Senhor derrama o teu amor em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, irmãos. Outorgado é dado. Se Deus nos deu o Espírito Santo, irmão, para nós. Se você é um crente em Cristo, você tem o Espírito Santo. Está selado até o dia da redenção. Essa é a doutrina mais maravilhosa da Bíblia. Não tem como você estar salvo, você ter Cristo sem ter o Espírito Santo. Não tem, não existe isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo que já habita em nós. Então nós podemos conhecer, ou pelo menos desfrutar um pouco desse amor de Cristo. Ele excede toda a nossa compreensão, irmão. Como é que é possível isso? Como que Deus pode me amar, uma pessoa como essa? Mas quer dizer, está nas Escrituras. O amor de Cristo, irmão, é um amor sacrificial. Ele se sacrificou por nós, Ele deu sua vida por nós. O amor sacrificial é um amor livre. O amor de Cristo é um amor livre, irmãos. Ninguém o constrange a fazer nada. Ele é um amor que jorra do coração de Cristo. O amor de Cristo é um amor sacrificial, um amor livre, um amor desinteressado. Irmão, é difícil para nós isso. Muitas vezes nós amamos pessoas, secretamente a gente tem um interesse de alguma coisa, de um retorno, de um elogio. Irmão, é difícil você amar uma pessoa sem interesse, irmãos. Você já percebeu isso? Você percebeu isso na tua vida? A não ser que seja um filho. A mãe, o pai ama sim. Mas pensa na pessoa da igreja mesmo, em outras pessoas. Um amor sem interesse. Se amar, mas se doar para aquela pessoa, não esperando nada em troca. É difícil. Nós fazemos isso com a nossa família, porque é a nossa família. Mas o amor de Cristo é assim, desinteressado, irmãos, desinteressado, longânimo, um amor paciente, totalmente paciente, um amor infinito e eterno. Nosso amor pode acabar. O meu amor já acabou com pessoas que eu amava, ou supunha que amava a pessoa. De repente, alguma coisa que aconteceu, a pessoa pisou na bola, no dito popular, o meu amor já se foi. Acho que aconteceu com vocês também, né? Não aconteceu? A pessoa que você tinha tanto apreço, você achava que você amava tanto, mas de repente aquela pessoa começou a fazer coisas assim, e de repente aquele amor se foi. O amor de Cristo não é assim, não. É eterno. Então, muitas vezes nós pensamos no amor de Cristo baseado em nós. Daí que a gente não desfruta nada, porque o nosso amor é tão frágil, tão fraco, tão torto. Nós temos que
que conheceu o amor de Cristo pelas Escrituras, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos do poder, do agir do Espírito Santo para compreendermos a magnitude do amor de Cristo por nós. É muito grande, irmão. Excede a nossa compreensão, mas nós podemos desfrutar desse amor do Senhor. E Paulo pede a Deus que os cristãos de Éfeso conheçam por experiência o insondável amor de Cristo. E nós também possamos conhecer, irmão. Já conhecemos, claro, em parte, mas muito mais a partir de agora, se esforçar para conhecer mais esse amor. É insondável, na verdade, mas ele foi manifesto lá na cruz e em muitas partes da Bíblia nós vemos o amor de Cristo manifestando, mas principalmente quando Ele carregou os nossos pecados na cruz. Irmãos, o clímax, o ápice, o ponto mais elevado dessa magnífica oração é atingido quando Paulo pede que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui o ápice. Aqui é o cume, aqui é que chegou na plenitude dessa oração. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quanto mais Ele habita em nós pela fé, mais tomados ficamos da plenitude de Deus. Colossenses 2, 9 fala que em Jesus de Nazaré, quando esteve aqui na terra, habita toda a plenitude da divindade. Então, quanto mais Jesus habita no nosso coração, mais dessa plenitude nós temos. Nós somos tomados dessa plenitude quando Jesus habita, quando Ele reina, quando nós submetemos, obedecemos, amamos o Senhor. Então, essa plenitude se manifesta em nossa vida. Ficamos tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, provavelmente nenhuma oração poderá ser mais sublime, mais elevada que esta, a não ser a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17. Tirando a oração de Jesus, essa é a oração mais ousada, mais sublime que temos nas Escrituras, segundo os estudiosos da palavra de Deus. Esta oração. Depois de fazer esses pedidos extraordinários, irmãos, a favor dos cristãos de Éfeso, para que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo, para que sejam arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderem qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo termina com essa doxologia, versículo 20 e 21. Olha aí na sua Bíblia, encerrando. Depois dessa oração, desses pedidos ousados, depois de pedir que eles sejam tomados de toda a plenitude, Paulo se extravasa nesse louvor a Deus, nessa doxologia. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, o apóstolo Paulo estava orando, pedindo coisas assim ousadas, irmão, extraordinárias, que excede toda a compreensão, irmãos. Talvez o apóstolo Paulo, o Espírito Santo trouxe na mente dele. Será que Deus pode fazer tudo isso? E aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos. Se para nós já é uma coisa assim portentosa, extraordinária, que excede a nossa compreensão, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo isso que Paulo está pedindo, de tudo aquilo que nós pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, o Espírito Santo, e Deus opera em nós, através do Espírito Santo, Deus pode fazer, irmãos. Deus pode quebrantar o nosso coração, Deus pode nos encher
a tal ponto que ficamos extasiados, irmãos, do amor de Cristo. Pode nos dar uma compreensão desse amor de Deus. E a Ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo. Então a glória, Deus recebe glória através do seu povo, da sua igreja. Aquelas que já estão lá nos céus, que já triunfaram, e nós que estamos aqui militando, lutando ainda na nossa vida cristã. Então a glória é dada a Deus na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Que Deus aplique essa palavra em nossas vidas, irmãos. A gente pensa, mas eu estou tão longe disso. Minha oração é parece que não sai do teto, não passa do teto, é tão vazia, tão fria. Não sinto nem a presença do Senhor em nossa vida, mas vamos continuar buscando, tudo pela fé. Não estou falando aqui de sentimentos, aquele sentimento histérico, não, estou falando de um sentimento profundo, um sentimento do amor de Deus. Deus pode nos dar isso, o sentimento da sua presença, aquele sentimento que nos traz temor, quebrantamento, aquele sentimento que a gente fala, Senhor, eis aqui a minha vida, faça de mim conforme lhe aprouver. Então esse sentimento, não o sentimentalismo, não é isso que eu estou referindo aqui, mas um sentimento profundo em nossas vidas, no relacionamento. Quando nós temos um relacionamento pessoal vivo com o Senhor, nós temos sentimento. O sentimento faz parte da vida cristã, o sentimento de alegria profunda, um sentimento de um arrependimento profundo, um sentimento de tristeza por ter feito aquilo que é mal aos olhos de Deus. Então nós precisamos desses sentimentos, mas verdadeiro, produzido pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração. Nós precisamos, como que é gostoso se alegrar no Senhor, alegrar, exultar, jubilar no Senhor. Como é maravilhoso isso. Muitas vezes, irmãos, nós não temos isso na nossa vida. Nossa vida é seca, é árida, espiritualmente falando. Mas vamos buscar o nosso Deus. Paulo pede isso, ele pede inspirado pelo Espírito Santo, porque Deus deseja também nos dar isso. Vamos orar?